Sí, son las 7 en punto. Haremos 31 asistentes. De antemano, muchas gracias, ingeniero Antonio Carlos. Gracias al ingeniero Alfredo, a Emilio Palomeque. Bueno, que tengo el placer de conocerlos personalmente, Emilio. Al ingeniero Carlos Yepes, que estuvo acá en las Papas, en Umbal. Tuvimos también el placer de conocerlo y también nos compartió muchas experiencias ahí en el vivero forestal. Bueno, buenas noches a todas las de las Papas y demás universidades. Un momento. Para que haya una mejor fluidez, les pido a todos los participantes que apagar tu micrófono, por favor. Apago mi micrófono, ¿cómo? Ahí dice. ¿Aquí en el micrófono le pago? Sí. En la parte inferior. En la parte inferior de la pantalla. Ahora sí, ingeniero Carrillo, por favor, continúe. Vaya, pues damos la bienvenida al ingeniero Carlos de Oliveira con la ponencia Evolución de técnicas y avance de la refinación. Sabemos que aquí en el municipio de Las Chuapas, a casi exactamente unos 8 o 7 años que se establecieron las plantaciones de pino tropical o pino caribea, ha tenido un gran impacto no tan solo en el área forestal o en el gremio forestal, sino a nivel social, por la gran cantidad de mano de obra que se está empleando, ¿no? Yo creo que esto es un fenómeno que se está viviendo en la zona sur. El municipio no es únicamente el municipio de Las Chuapas, tenemos Las Chuapas, Huimanguillo, Cárdenas y parte del estado de Chiapas, donde se ha formado una cuenca de plantaciones forestales comerciales. Es por eso la relevancia de esta ponencia. Bueno, les agradezco a todos y para no ponerme más tiempo del expositor, pues empezamos. Ingeniero Antonio, muy obrigado, bienvenido, muchas gracias y mucho éxito. Bueno, simplemente para informar acerca de la manera en que se va a desarrollar, va a ser de la siguiente manera. El ingeniero Antonio, que es nuestro exponente, va a desarrollar y ayudarnos a traducir. Va a estar su hija, la licenciada en Relaciones Internacionales, Amanda Harumi, la cual va a hacer el puente traductor para que nosotros podamos tener una conferencia con mucha facilidad y mucha fluidez. Antonio, te cedo la palabra para que continúes y apago nuestro micrófono. Buenas noches, meu nome é Antônio Carlos, tenho uma longa experiência no ramo de floresta de pinos, de resinação, venho aqui há muitos anos, há 40 anos, praticando, melhorando esse sistema de produção de resina e qualidade para os derivados que usamos. Hola, buenas noches. Yo soy Amanda, soy hija de Antonio. Estoy acá para auxiliar con portuñol. Entonces, si tienen dudas, pueden colocar en el chat que yo voy a intentar explicar mejor. Mi papá va a hablar en portugués, pero irá a hablar muy despacito. Yo voy a hablar también explicando cada paso de la técnica de resinación en Brasil. Mi papá es un experiente técnico de resinación, tiene 40 años de trabajo aquí en Brasil. En Brasil la técnica de resina se evolucionó mucho. Vamos a hablar sobre esta historia de resina acá en Brasil. Entonces, creamos una exposición de slides que yo voy a compartir con ustedes ahora.
Pode começar. Olá, tenho o conhecimento de contar a história da evolução de técnica, avanço de produção de resina em Brasil e mercado internacional. Esta clase vamos a hablar de la historia de resina y también la evolución de técnicas, porque las técnicas se cambiaron mucho acá en Brasil. Esto es la historia de resina en Brasil. Tenemos acá un mapa de Brasil porque es muy importante comprender la geografía de Brasil para la producción de resina de pinos. Mi papá va a hablar sobre lo histórico. Fala em português. O Pinos foi introduzido no Brasil nos anos de 1966. Vale lembrar que Pinos no Brasil não é nativo. Nós não temos o Pinos aqui. O Pinos foi introduzido aqui no Brasil nessa época de 1966 e o que mais foi plantado é o Pinus Elliott, com adaptação na região sul do Brasil. Antonio hablas que los pinos no es nativo de Brasil. Se introdució los bosques de pinos acá por un incentivo de gobierno brasileño en década de 60. Entonces, se criaron bosques de pinos, primero para producción de madera, sí, y después para producción de resina de pinos. Se crearon un incentivo fiscal para que se aumentase los árboles y los bosques acá, principalmente en la región sur de Brasil. La región sur de Brasil es São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tienes un clima menos caliente que es norte de Brasil. Nosotros estamos en São Paulo, acerca de la frontera con Paraná. Assim introduzido o Pinos no Brasil, em 1975 foi instalado a primeira indústria de breu, colofonia e trementina. Como decíamos antes, no era para la resina, era solamente para madera. Pero en 75 se creó industrias para producción de colofonía y trementina, que son los principales productos de resina de pinos. A exploração se expandiu no anos de 1980, onde a indústria ganhou força e as florestas já mais formadas passou ao incentivo de produzir a resina para abastecimento da indústria. Con incentivos se expandió las industrias de los bosques y se creó una mejora de técnica en 1980 que se inicia la técnica brasileña, porque antes se importaba la técnica portuguesa y la técnica americana. Isto. Depois, com o uso de mão de obra, nós fomos expandindo melhorar a técnica de melhor rendimento em Pinus Elliott para a produção de resina, melhor ferramenta, melhor material, mais econômico. Isso iniciou em 1980. En 1985 se inició también la exploración de pinos caribea, pero en otra parte de Brasil, en la región centro-norte, porque es la región más caliente que la región sur. Entonces es mejor para la especie caribea. O Pinus Elliott foi introduzido no Brasil, na região sul, para a utilização de resina,
e se alargou grandes florestas devido ao incentivo fiscal, onde nós, como melhorando a produção e extração desse material, assim deixamos de fazer a exploração da madeira, e sim prevalecendo, primeiramente, a produção da resina. E teve também introduzido no Brasil os pinos tropicais, como o pino palustres, o pino caribeia, caribeia hondurensis, caribeia barramensis, quesia, pinastres, los silvestres. Para una buena explicación es necesario hablar que hay muchas especies de pinos. Entonces acá tenemos algunas especies. Pinos de Iliote estábamos hablando que es la mayoría en la región sur de Brasil, pero hay otros tipos como pinos palustres que tienen una buena extracción de resina, pero también es utilizado para madera. Pinos caribea, que es más plantado en el mundo y es para una región tropical, una región más caliente. Pinos pinaster, también conocidos como pinos bravo, que crece en suelos arenosos. Hay también pinos quesia, que es un pinos con producción de resina y madera, utilizado también para celulose, papel y láminas. Y pinos silvestres, por último, que es para extracción de resina, pero es más común en países europeos. Entonces, por fin, en Brasil, la producción de resina se utiliza más los pinos de Iliote en la región sur y los pinos caribea en la región centro-norte. Aqui temos o Pinus Iliote, sua identificação com os cones, com aqui fala-se acícula, acício, e a corteza, que aqui no Brasil fala cascas. E podemos notar que esse pino, essa variedade, ela é a que tem mais produção de treventina, em torno de 15% de treventina da resina. E 75% é colofonia. E os demais, porcentagem, é as impurezas, que é a cortiça, os conos e a cícula. O que estamos hablando es que los pinos de Iliote es lo mejor pinos para la porcentaje de trementina, de colofina, ¿cómo se dice? Breu. Breu, colofonia. Colofonia. Estas son las identificaciones de pinos, las características principales, lo cono, acício, corteza. Esto hay una imagen de una floresta, que vamos a hablar también sobre la organización de floresta, de bosque, disculpa, de organización de bosque, que es muy importante para la producción. Aqui nós temos a imagem de forma do produto industrializado, que é depois da resina, faz a destilação, temos a treventina, que é 15%, a breia, que é colofonia, em forma sólida, que é 75%. Isso demonstra conforme a foto. Acá tenemos la producción industrial, entonces la resina es in natura y después de un proceso industrial se tiene trementina 15% y colofonía 75% y también algunos residuos, pero estos son los dos principales productos de resina de pinos. Son altamente comerciables porque se producen muchos tipos de cosas. Mostra aqui na foto o início de uma produção de resina que vem da árvore, depois um sistema de transporte, vasilhame, transporte,
indo para a indústria para a sua destilação. Essa parte é mais parte industrial, a qual eu participei muito pouquinho, não muito tenho conhecimento, mas de ver a indústria, não de o processo completo. Temos acá uma imagem do processo químico, o processo industrial para se ter a trementina e a colofonia. Entonces, mi papá, Antonio, es experto en la parte de producción de resina de pinos. Esta parte de acá no es la especialidad, pero es muy interesante comprender que tienes un proceso químico de destilación, de filtración, para que se llegue al producto de trementina y colofonía. Aqui é a melhora dos pinares, devido quando se iniciou as florestas no Brasil, com incentivo fiscal, incentivo do governo, o objetivo era plantar quanto mais árvore em pouca terra, usando mais árvore em pouca terra. Iniciou um espaçamento de 1,5 metro por 1. O que ocorreu que isso não deu muito resultado, devido à estagnação das árvores, ela não tinha espaço para a formação. O que se passou no início de criação de bosques de resinação em Brasil é que se foi dado uma política de quantidade de pinos. Então, se hecho um plantio com muitas árvores aglomerados, uma grande aglomeração, sem espaço entre as árvores. Pero isto não é bueno, porque não se permite que as árvores cresçam e se desenvolvam para uma melhor produção. Então, se criou um novo sistema de plantio, né, de melhora dos pinares. Sim, logo em seguida, nós mudamos o espaçamento de 2,5 para 3 metros na plantação dos bosques e também utilizando a clonagem. Já veio o sistema de clonagem para a melhor espécie, a melhor formação das árvores, as melhores árvores. Quando iniciamos a resinagem, nós conseguíamos, nas primeiros bosques, uma produção de 2 quilos por cara, ano. Porque, com o melhoramento, passou-se até 7 quilos por cara, ano. Então, acá é um exemplo da necessidade de planejamento para melhora da produção. Se ha hecho un aumento de producción debido a 2 factores. Lo primero que Antonio dice es que se creó un sistema de espaciamiento entre las árboles para que las árboles se desenvolviesen mejor. Y lo otro es que las árboles se pasaron a ser seleccionadas. Entonces se plantaba solamente las mejores árboles por el sistema de clonación. El sistema de clonación también es un proceso de selección de las mejores árboles para aumento de la producción. Y el resultado están viendo esas bolsas de resina, acá son las resinas. El resultado es que en cada corte, en una bolsa de resina, se pasó de 2 kilos por cada ano para 7 kilos por cada ano com esses melhoramentos. Aqui nós temos a foto da evolução das ferramentas que nós usávamos. No início, o Brasil não tinha conhecimento técnico de resinação, usava-se um material que já era usado há anos
em Portugal, tanto as ferramentas quanto os materiais. Pode-se ver na foto o material que usava, em termos de calhas, recipiente, tudo de alumínio, ferramentas que usava em Portugal. E, com o passar do tempo, foi mudado tudo isso. Acá temos imagens das primeiras ferramentas que se utilizava acá em Brasil no início da resinação. Estas ferramentas eram de origem de Portugal, porque em Brasil não se havia criado uma ferramenta. Então, a primeira imagem é uma motolia para introduzir o estimulante em árvore. E a segunda imagem é o estriador, que é para fazer o corte na cortiça. A técnica de Portugal nos trouxe a ferramenta, e a técnica americana, norte-americana, nos trouxe o estimulante, que é uma parte muito importante da resinação que vamos falar mais adiante. Estas são a última imagem é uma imagem histórica da produção de resina acá em Brasil. Em 1980, tive o prazer e a sorte, talvez, de adaptar uma ferramenta com maior rendimento e menor custo, que é o estriador de lâmina de serra. Então, ele trouxe para nós maior rendimento e usa até hoje em toda a parte que estão resinando, tanto no Brasil como já em outros países. Também participei da troca de cambiar o recipiente de alumínio para o recipiente plástico, que vê na foto aí. E cambiamos, tive minha participação de cambiar também a motolia, uma motolia mais fácil de manejo, como se encontra na foto. As ferramentas atuais que se utilizam acá em Brasil são mais econômicas, foram criadas e desenhadas por Antônio. Essa é a grande contribuição para a resinação de Brasil. Então, o estriador se hecho uma adaptação que traz mais rendimento. Se usa uma lâmina de serra que tem este formato. As bolsas plásticas também é uma adaptação que é mais econômica. Antes eras como vasilhames plásticos, pero as bolsas são mais práticas e mais econômicas. Essas foram as evoluções das ferramentas atuais: motolias, estriador e bolsas plásticas. Entramos agora na parte talvez mais importante da produção de resina. É a evolução técnica das estrias, em termos de qualidade, de operação das estrias e aplicação do estimulante. A estria deve ser feita na altura de 2,5 centímetros, abrangendo 1/3 do diâmetro do DAP da árvore, na primeira cara, sendo que o estimulante deve ser regulado para 1,5 centímetros, que ele queime em torno de 15 dias, intervalo de 15 dias, deixando um local branco virgem de 1 centímetro a cada 15 dias. O que habla é que esta é a parte mais importante da produção de resina,
que é a técnica de estria, que chamamos acá em Brasil, que pode ser o corte de cortiça para que estimule a resinação. Então, Antônio, dices que é necessário compreender que há uma técnica desses cortes a cada 15 dias, que tienes que medir 2,5 centímetros de altura, 1/3 de diâmetro da árvore, e tienes que deixar 1 centímetro ainda virgem do lenho. Então, tienes que calcular a película para proteger o lenho e fazer um bom corte. Esta é a parte que aumenta a produção de resina. Então, é a parte mais importante, porque se hecho de maneira equivocada, errada, pode fazer uma diminuição da produção. Então, é uma técnica que necessita de muito treinamento de mão de obra para que se acerte, tenha buenos acertos. A outra parte importante, que não deixa de ser, é o estimulante a ser usado. Não se usa qualquer estimulante, qualquer porcentagem, qualquer volume. Tem que ter ensaio de teste, pesquisa, que cada variedade de pinos exige uma porcentagem de estimulante. Não pode ser mais e nem menos. Como mostra na foto anterior, ele tem que queimar em 15 dias por 1,5 centímetros, deixando 1 centímetro da parte virgem. Para isso, acontecer isso é a regulagem da concentração do estimulante. Esta é outra parte muito importante, que é a função de estimulante. Este estimulante é o responsável por estimular a resinação. Então, tienes que se hacer un buen cálculo de agua y ácido sulfúrico para estimular la árvore a ter resina. Esto es un cálculo medio, pero cada árvore y cada clima tienes que ter un estudio para hacer un estimulante correcto. Para essa produção de estimulante, é necessário que faça uma coisa pastosa. Daí se usa o ácido sulfúrico bem líquido, com farelo de arroz, para formar pasta, para poder visualizar a quantidade de aplicação na estria. Então, é feita uma pasta estimulante, volta atrás, para visualizar a quantidade. Não pode pôr nem muito e nem tão pouco. É necessário uma correta aplicação de estimulante. Não pode ser muito estimulante, muito forte, mas também não pode ser fraco. Tienes que ser correcto. Então, para isto, tienes que fazer estudos, cálculos, testes em las árvores de diferentes climas e espécies. O que trouxe o maior aproveitamento dos bosques no Brasil foi quando a gente trabalhou em cima de criar mais anos por cara, já que quando fazia o corte das estrias, um homem não alcançava acima de 2 metros. Então, fazemos estudos de adaptar nova ferramenta para atingir uma altura, uma largura máxima e aproveitando mais a árvore, mais anos
dessas árvores. Una otra evolución de la técnica brasileña se ha hecho en 1990, que es la creación de una técnica que pueda utilizar la resinación en un límite mayor de 2 metros de altura. Entonces, en el inicio se hacía solamente 2 metros de altura, pero con una invención de técnicas de ferramentas, se posibilitó utilización de la resina en 6 metros de altura. Entonces, se utiliza mejor la árbol, se explora más la resinación con esta nueva técnica. Aqui uma demonstração da nova ferramenta. Essa ferramenta, ela, além de fazer o corte até 6 metros de altura, ela também faz a aplicação do estimulante no mesmo tempo. Aqui tem uma instrução dessas ferramentas, como que elas são feitas, para o aproveitamento maior das caras, atingindo, assim, 6 anos caras. Estas son las nuevas herramientas que posibilitó las estrías altas. Entonces, se es posible con esto, con esas herramientas que se muestran en las imágenes, de hacer cortes en las cortisas en una gran altura, como 6 metros, y también se aplica lo estimulante en esta adaptación de lo estriador con las motolías. Se hay estas imágenes que se posibilitó una utilización mejor de la árvore. Agora vamos à metodologia de plantação e silvicultura do pinus. Isso foi um projeto construído por eu e o meu grande amigo Carlos Joia. Esse método intercalado de árvores explorada para um grande aproveitamento dos bosques. Primeiro, faz-se a marcação das árvores inferiores, a quais vão ser feito raleio para a exploração da madeira e criar espaçamentos para as demais árvores remanescentes. Esta parte é importante também porque é uma metodologia de plantação para que os espaçamentos se produzam uma melhor resinagem. Então, se criou uma metodologia que se utiliza os bosques que estão com árvores buenas e árvores não tão buenas. Então, se hace os raleios em las árvores inferiores para criar um espaço para que as árvores buenas possam crescer. E também esta técnica de metodologia tem como objetivo um bosque que se produza por muitos anos, e não somente por poucos anos. Isso traz um grande aproveitamento de caras, sendo que as primeiras árvores a ser feito raleio usa de 1 a 2 caras por 3 anos. As demais, a segundo ralheio, faz uma marcação de 30% do bosque, já introduzindo de 1 a 3 caras. E as remanescentes, que podem ficar de 400 árvores por hectare, ela pode atingir primeiro as 4 caras e depois mais 4 caras, porque ela ganha espaço, ganha diâmetro com o determinado tempo.
isso pode atingir, assim, coisas de 20 anos de produção de resina. En lo mismo, Mesmo bosque. en lo mismo bosque. Entonces, es un sistema de planejamiento de jaleo que selecciona las árboles inferiores para la utilización en madera y permite que el espacio se desenvolva las árboles y se crea un bosque que possa ser utilizado en hasta 20 años. E nós temos produção elaborada com a resina, os produtos que a resina. Isso é uma pequena parte. A resina da floresta de pinos traz para nós muitos derivados. Aqui temos o pneu, a tinta, o pegante, os diluentes, todos os materiais. Pode observar aí na foto. Los productos elaborados con resinas son muy comerciales. Entonces, resina es un buen producto económico para el país. Se hacen muchos productos como tinta, pegamento, chiclete, neumático y también productos de limpieza. Estamos aqui demonstrando o mercado internacional da resina, pois o Brasil, hoje, ele tem uma grande parte de exportação do produto para a Ásia, para a Europa. E o processo de transporte, armazenamento, embalagem, temos aí na foto. A resina in natura, passando para o processo de embalagem do Big Box e ao container para a exportação para a Ásia. Hay un buen mercado internacional de resina. Acá tenemos imágenes que muestran el proceso de empaquetamiento, embalaje de la resina in natura para la exportación. Entonces, esto es la resina in natura. No es lo trementina, es in natura. Estos son los ejemplos de cómo se exporta la resina principalmente para la Asia. De nombre es Big Box, de empacotado de resina in natura. Aqui demonstramos os maiores produtores de resina do mundo. Em primeiro, devido ao grande país, grandes bosques, a China é o maior produtor do mundo. Em seguida, vem o Brasil, com sua técnica, e as florestas espalhadas pelo sul do Brasil, e junto à Indonésia, quase igual, empatando com o Brasil. Representam esses países 90% da produção mundial de resina. Los mejores productores de resina del mundo son tres países, China, Brasil e Indonesia. Pero China es un gran productor, es un gran consumidor. Entonces, no exporta mucho los productos. Brasil exporta mucho, inclusive para la Asia y la China. Es importante hablar que Brasil teve un incentivo de gobierno para el desenvolvimiento de la resina. No es algo nativo de Brasil. Entonces, es un producto económico muy importante para una región de Brasil, la región sur, que fuese criado la oferta con incentivo económico y fiscal. Es muy importante para la economía regional, la mano de obra, creación de trabajos. Por fin. Quero agradecer a todos os participantes, ao pessoal de La Chuapas, que muito bem me recebeu quando aí estive, ao pessoal das empresas, os meus amigos,
Muitas graças, muita saúde e tudo de bem para todos. Por fin, muchas gracias. Hay un contacto profesional. Espero que tenham compreendido o que hablamos. Peço desculpa por lo portuñol, lo português. Estamos abertos agora para as questões. Um abraço ao amigo Joel Barcenas. Mientras, ¿sí me escuchan? Bueno. ¿Sí me escuchan? Se escucha muy bajito, ingeniero, pero sí se escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Bueno, les quería decir, simplemente mandar algunos saludos a todas las personas que invitamos en este lapso. Invitar al ingeniero Joel Bárcenas por parte de la empresa Allen, y saludarlo. Y ahora sí que muchas gracias por contar con su asistencia. También tenemos otras personalidades, al señor Emilio Palomeque, que viene representando lo que vendría siendo Reforesta, y también al ingeniero J. Carmen Ayala, que también viene por parte de la empresa Allen. También al estimado ingeniero José Carlos Rocha, el cual representa a Latin Equipment, el cual se dedica a vender maquinaria forestal en toda Sudamérica. Y bueno, pues ahora sí que nosotros somos parte del Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas y estamos muy agradecidos con que se hayan tomado pues el tiempo de estar aquí con nosotros. Sin más, simplemente darles pues enhorabuena y todas las preguntas, favor de hacérselas llegar al ingeniero Antonio Carlos. No sé, Amanda, ¿cómo sería mejor? Si sería mejor que fuera pues mediante la voz o que te lo pusieran en el chat. Hola, Jesús. Quiero saber si compartimos la tela correcta. ¿Todos vieron los slides, los compartimentos, las imágenes? Porque tienen una cuestión acá en chat. Ok, entonces, que te los hagan llegar por medio del chat. Sí, sí, claro. Ok, perfecto. Podemos iniciar con la pregunta sobre lo Abril Murro. Exportam a resina cruda. ¿Por qué no se procesa en Brasil? ¿Cuánto pagan Ásia la tonelada de resina cruda? Então, ele está perguntando por que exporta bruto e quanto que pagam. Parte comercial da resina, não sei se for a pandemia, o mercado que estava quase paralisado. Nós sofremos aí alguns meses atrás um preço inferior ao custo. Nós estava com, aqui em termos de, vamos dizer, R$2,40 o quilo. O mercado de resina agora, en la pandemia, no estaba muy bueno. Entonces, los costos estaban más altos que el precio. Pero creemos que es por cuenta de la pandemia. La exportación in natura es porque lo mercado necesita también, pero se exporta para otros países la trementina procesada. Se exporta in natura e se exporta processada, pero a imagem que trouxemos era in natura. Quanto está hoje? Meses, há
meses a cá, a resina deu uma evoluída, não sei se foi o aumento de consumo, hoje de R$ 12,40, passou a R$ 4,70. Hoje está a R$ 4,70 aqui, hein, amigo Joel? Subiu muito aqui a resina no Brasil. La resina es muy vulnerable al mercado internacional. Y creo que la pandemia influenció en una baja y ahora se creció, se aumentó los precios. Ahora está en R$ 4. Antes estaba en R$ 2. Mais ou menos isso. Reais. La moeda de Brasil. Que la moeda de Brasil, lo dólar acá en Brasil está muy caro por conta de la crisis económica y política. Entonces, la resina está competitiva para el mercado internacional. Y esto interfiere en el mercado nacional. Entonces, se aumentan los precios. ¿Tienes una otra cuestión acá en chat? Jesús. Bueno, ahí vi que en el chat acaban de poner, ¿existen características fenotípicas para la selección de árboles resineros, sobre todo para la clonación? Habla de todas las características que debe tener un árbol para posteriormente se puedan clonar. Un minuto que yo voy a traducir para mi papá. Ok, ok. Quando na floresta as árvores são diferentes em termos de produção. Aí seleciona as melhores, as de mais produção, essas árvores que vão para ser matrizes. A parte de clonagem, eu não participei muito bem, mas tem meu amigo Carlos Joia, que é esperto nisso daí. Esta es una parte de otra especialista, que Carlos es un especialista, pero la selección de las matrices son las árboles que más producen. Entonces, son las árboles que tienen una gran producción, que son seleccionadas y clonadas. ¿Tienes una otra cuestión que...? Tengo otra, ¿cuál es la característica hereditaria de Pinus para la clonación? ¿Cuáles son las características que cuando se clonan pues los pinos en la siguiente generación como tal, cuáles son las características que preserva la siguiente generación? ¿Cuáles son las características? No comprendí, creo que es la misma cuestión que hablamos ahora, Sí. ¿no? São mejores? Son las mejores matrices en la producción. No sé si comprendí bien la cuestión. Em termos Ok. de família e Hablamos, ética. Em termos de Tienes una otra cuestión acá, Edgar Ruiz. Mi pregunta es la siguiente. ¿Utilizan otro método de resinación en Brasil, aparte de la técnica americana? Estoy preguntando si usa americana aquí. não tem testes, mas no Brasil não foi aprovado. Para a produção comercial, ainda não. Muitos testes,
acho que não encontrou ainda o estimulante correto, então está em estudos ainda, mas eu creio que não vai dar muito futuro. Não. Acá em Brasil se utiliza esta técnica que mostramos e a técnica americana não há buenos resultados. Antônio, ¿crees que no tienes futuro acá porque necesita una mejora de la pasta estimulante para utilizar la técnica americana? Se ha hecho muchos estudos en bosques de Brasil, pero se utiliza la técnica brasileira. Brasileira-americana. Andrés Candena Álvares, ¿qué diferencia de capacidad de producción por árvore hay entre Brasil y México? ¿Cuál diferencia de producción? Entre Brasil e México, pelo meu conhecimento, há uma diferença na variedade. Não tem bosques de pinos eliote no México em alta produção, e sim só tropicais. Há uma diferença em termos de trabalho, em dias de estrias, porque no eliote, em Brasil, tem um intervalo de 15 dias de uma estria a outra, e sendo que a variedade implantada em México não atinge esse intervalo, sim, para uma boa produção, com 7 dias, esse intervalo. Há uma diferença em las especies que em Brasil e México não há uma grande quantidade de bosques com a mesma espécie de Brasil, e há também uma diferença de... A diferença é de intervalos de dias de uma estria a outra. E a técnica também é diferente dos intervalos de produção de outro. Isso ocorre devido ao clima, clima bastante diferenciado, Brasil e México, na região onde tem as grandes florestas. Acho que para melhorar essa produção, esse intervalo de dias, teria que pesquisar novas variedades. Eu aposto muito na variedade Caribeia barramensis. Ela traz grandes vantagens em qualidade de resina, qualidade de terebentina, quantidade de terebentina, melhoramento de madeira, maior produção de madeira. Então, eu aposto muito na Caribeia barramensis. Antônio, ¿crees que es necesario pensar en la mejora de la especie? Entonces, ¿crees que la Caribeia barramensis es una buena opción para México para suplir estos problemas de producción? Entonces, es necesario un planeamiento de la especie de la creación de bosques para una producción más efetiva, uma grande escala de mão de obra, para que se utilize uma economia de mão de obra. Tá. Uma outra pergunta, com essa nova técnica, qual é a vida de um pino de resinação? Quanto vive antes de aumentar a altura de corte? Entendeu? Se houver um manejo correto entre o raleio, dando espaçamento para as árvores, nota-se na foto, alguém viu na foto anterior aí, árvore com bastante caras e grande altura, grande largura das estrias. Então, se trabalhar em cima de manejo da floresta, vão ter 20 anos de produção em uma só árvore.
Mas quanto é uma floresta pouca é 7 anos? Sim, uma floresta para... Aqui tem floresta que foi plantada para fazer um abate rápido e tornar outro plantio, fazer um corte raso, mas isso é 5 anos para formar a floresta e mais 5 anos de produção, 10 anos. O que Antônio disse é que toda a técnica e planejamento e metodologia auxilia na vida da árvore. Então, se não há planejamento da resinação, uma árvore pode ser resinada por 5 anos e depois se hace corte para madeira. E se há planejamento de seleção das melhores árvores, clonação, pode se utilizar por 20 anos. A utilização da estria alta não implica tanto nesta utilização da árvore. O que se implica mais é a técnica, a metodologia de seleção, de rasteio, de raleio de las árvores que não são buenas, para criar um espaço para as árvores buenas. Carmen habla, al poco tiempo de se cosecha la resina, una buena parte se cristaliza, se solidifica. ¿Qué tratamiento le dan para que se mantenga casi líquida? Como se aprecia en la imagen de exportação? Entendeu? A resina da exportação fica líquida, não cristalizada. Aí depende muito da variedade do pinus. A variedade é a adaptação do clima. Não se planta num clima, vamos dizer, em Veracruz, o eliote não se forma. Então, o pinus eliote, ele não cristaliza tanto. Sendo que o tropicais, que se adaptou na região de Veracruz, México, ele cristaliza, para um pouco na árvore. O que ha dicho es que la especie de pinos que influencia en la cristalización o solidificación de la resina. Tienes que ter una buena especie para lo clima. Lo eliote que tienes acá en Brasil no cristaliza, no se solidifica la resina, por esto que la imagen de exportación se estaba líquido. Pero lo Caribe, ¿no? Lo Caribe tropical de México se cristaliza porque no es la mejor especie. No es lo mejor clima para la especie. Edgar Ruiz, Jesus Daniel, 2 perguntas. Não, isso não é fácil. Não é uma pergunta. Jesus, buenas noches, muy buena presentación, saludos. 2 perguntas. De acuerdo com as exigências do mercado internacional, qual é o principal país consumidor de resina? Parte de mercado, a gente não acompanha muito, mas a Ásia está consumindo muito. Em todo mundo, né? Todos os países, eles têm que consumir a resina. Se são países maiores, maior produção, maior consumo. Países menores, menores consumos. Brasil exporta muito para a Ásia, pero há muitos países na Ásia que são pequenos, pero consomem de Brasil, e também México consome de Brasil, e outros países consomem a resina. A segunda pergunta é, seguindo a demanda mundial, a resina deixa mais benefícios econômicos que o látex produzido por Hevea bracilis ou que a palma de aceite. Acá não há palma. Acá não tem palma. E ele diz o quê?
Ele pergunta aqui economicamente o que é mais rentável, o látex, a palma ou a resina? Látex aqui no Brasil é muito pouca produção. É bem menor que resina de pinos. Poucas bosques. E a palma nem existe no Brasil. Não há la técnica de palma acá em Brasil. E o látex, históricamente, em Brasil, se produz na parte norte do país. Na parte de sul se produz muito resina. E creio que por isso que é bueno econômicamente, porque a alta produção da região consegue aquecer as fábricas de acá e também criar uma exportação. Pero não sabemos dizer qual é o melhor economicamente, porque acá não temos. Antônio Viara. Tienes outra pergunta, Antônio Viara. Tienes conhecimento se a característica de quantidade de produção de resina de árbol é gen recessivo? Não tienes que ver mais a resposta de interação com condições edofoclimáticas. Está perguntando se é mais genético ou climático o aumento da produção. Devido a gente fazer a clonagem, sim, na parte genética. E a parte climática é muito importante, porque é na onde se desenvolve melhor a árvore e ela oferece mais produção de resina. Então, clima conta muito e também o melhoramento de espécie também conta muito. Antônio, crees que são os dois? São o melhoramento genético das árvores e também a estratégia de clima que influencia na produção. Então, as duas partes são importantes. E a adaptação de estimulante também. Sim, o principal é o manejo da floresta, os trabalhos de mão de obra, com a preparação da árvore e estimulante. Resinação, toda parte é importante. Todos os detalhes têm que ser muito bem feito, muito bem projetado. Antônio, crees que com uma boa técnica de estimulante e de formação de florestas se pode corrigir o desenvolvimento de resina? Então, todas as partes são importantes. É necessário a técnica, o clima, uma boa árvore, bom bosque, tudo. O treinamento de mão de obra, ferramentas, tudo é muito importante para o resultado final. Um momento. Um minuto que eu vou fazer a tradução, Jesus. Entendi. Não, Ok. não compreendi a questão de Ivan. Pergunta de Ivan. Iván habla acerca de hacer una residencia profesional. Aquí en México se hacen residencias profesionales en las empresas en sinergia con las universidades, pero estimado Iván, Antonio Carlos es un asesor como tal. Él no pertenece a ninguna universidad. Nosotros, tecnológico. Sí, pero Jesús, acá en Brasil hay muy buenas universidades, como la USP, Exalc de Piracicaba, es muy buena. Unesp também. Há buenas universidades de engenharia acá em Brasil.
Es necesario hacer una pesquisa, pero acá hay mucho investimento en la parte de agricultura y de florestas. Miguel Bejeira Sánchez, ¿qué indicación utilizan para evaluar la calidad de la resina? Sim, Miguel, muito boa pergunta. A qualidade de resina está na preparação da mão de obra. Você observou a resina in natura aqui do Brasil? A mão de obra não é tão buenas. Tem muita impureza. Coisa que você tenha visto aí por aí, alguma resina com melhor em qualidade, sem muita impureza. Isso é o resultado de um treinamento de mão de obra. Aí em México eu consegui treinar o melhor possível para obter melhor qualidade, sendo que aqui em Brasil não consegue ter qualidade. Antônio, hablas que para evaluar la calidad es necesario la técnica y el entrenamiento de mano de obra para tener un mejor resultado. Entonces, por fin, es necesario comprender que la resina es un proceso muy específico, muy delicado, que necesita atención en todas las partes para tener un buen resultado. Es muy fácil hacer errado. Sim, qualidade de mão de obra. El treinamento del equipo es muy necesario. Creo que esta es la última, Jesús. Buenas noches. Claro que ¿Cómo sí, van todos? al parecer Antonio, es la última. Buenas yo noches. tengo una pregunta para usted sobre la parte de pinos, ¿no? A mí me interesa mucho saber, cuando se hace parte de raleo, o desbaste, como fala aí no Brasil, a mí me gustaría saber si tiene una prescripción de cuál es el porcentaje que se quita de bosque para tener un mejor resultado para resinaje. Esa sería mi pregunta. Creo que depende da área, condições, todo se cambia, de acordo? Creio que sim, pero não sei se há estimado, rango que se diz, mira, para uma boa resinagem, esta área é uma prescrição, não sei, eu estou acostumado a escutar 30%, 33%, não sei. Queria escutar de ti. Sim, sim. Você observou nas fotos aí do metodologia de raleio. Inicia um plantio aí de 3 por 2,5, né? No primeiro raleio, 40% das árvores, elas são feitas de seleção de qualidade de árvore e de espaçamento, para abrir espaço para as que vão ficar em pé. Lo primero jaleo es de 40% porque se escoge la calidad y se cría un espacio también. Consulta, pero esse raleo, estamos falando de raleo seletivo, ou vamos selecionar, por lo que entendo, ou também sale por linhas, por tema de abrir espaço? E normalmente seletivo. O raleio para abrir uma floresta é seletivo. O que ocorre, a sexta linha, a abertura de carreadores para o transporte da madeira. Então, a sexta linha aberta 100% para abrir espaço para transportar a madeira. As demais 5 linhas são feitas seletivas. Ok. E raleio ou tem mais etapas de raleio? Para a resinagem e produção de madeira, teria que ser após 3 anos de exploração de resina, mas já faz-se a marcação do primeiro raleio e resina 3 anos.
faz-se a marcação, e faz o raleio, faz a marcação do segundo raleio, que é 30%, e resina mais 3 anos, a 4 anos. Ok, Então, tranquilo, eu também sou, eu entendo, estou entendendo, tranquilo. ¿Con cuántos años hace el primer raleo? Creia que depende muito da região, desenvolvimento, espaçamento de plantio, mas de 4 anos já força a ter o raleio. A floresta que vai dizer. O desenvolvimento da floresta que vai dizer para você se é 3 anos, se é 4 anos. Não tem assim um determinado prazo. Sim, sim, depende das condições. E uma outra pergunta. Em Brasil ou algum outro país de Centroamérica ou Sudamérica, não sei se você tem a experiência, ¿ha visto parte de raleo mecanizado ou por lo general são todos manual? Dificulta muito o maquinário. Ainda não conheci raleio, assim só corte raso, só mecanizado, só corte raso. Não conheço, sim, raleio mecânico. Ok, está bem, graças. Perfeito. Gracias. Muchas gracias por tu participación, José Carlos Rocha. Antonio, José Carlos es paisano tuyo. No comprendemos. José Carlos é? Eu também sou brasileiro. Eu moro no Panamá e eu estou desenvolvendo alguns projetos florestais por todo o Centro-América e principalmente no México. E no México nós começamos Bien, eu vou falar em espanhol, porque acá todos estão em espanhol. Se tem dúvida, me pergunta. Eu atualmente atuo num projeto de teca em México, que esse foi o primeiro projeto como gran proyecto, ¿verdad? Un proyecto de grande dimensión, envergadura, de cosecha mecanizada con la teca. Y en México ya hay algunas solicitudes de parte de raleos con pinos también. Por eso se fue mi pregunta, ¿no? En México empezamos con la teca, con raleo, y la teca por lo general tiene 3, 4 raleos, depende de las condiciones también. Y allá sí logramos mecanizar todo, 100% mecanizado, desde el primer raleo hasta la cosecha final. Claro, equipos distintos, diferentes, más pequeños para primer y segundo raleo de que cosecha final. Pero sí, hemos logrado con éxito. Y puedo compartir, recientemente escribimos una publicación, un artículo sobre todo ese desarrollo de cosecha mecanizada de la teca en México. Y es muy interesante, por eso quería saber, porque yo tampoco he escuchado que hay raleo mecanizado, principalmente de pino, ¿no? Hay alguna operación acá en Panamá, yo he escuchado mucho y nunca he tenido la oportunidad de visitarla, pero sí he escuchado la demanda por la escasez de mano de obra, principalmente por tema de seguridad. Muchos buscan esta parte de mecanización, ¿no? Que por acá es un reto. La verdad, yo llevo como un reto. Permite eu também fazer a minha pergunta? Claro, claro. Sim. Nossa região é uma região muito acidentada, onde nós aproveitamos a terra para alpinos devido ao valor da terra, sendo que as terras mais caras vai para a agricultura, as de menos valor para a produção de pinos. E mecanizado aqui na nossa região, é muito mecanizado o eucalipto. Tem muitas florestas, empresas grandes com eucalipto mecanizado. Mas o pinos ainda não foi introduzido mecanizado raleio,
devido a acidentado, terreno acidentado. Não sei se você tem conhecimento de algum material que possa fazer em terreno acidentado também. Claro, mira, me suena bien esa historia como, por ejemplo, Colombia, Valle de Cauca, no sé si conoce, familiarizado. El Valle de Cauca, esta es la película, ¿no? La buena área, donde está plano, donde está flat, es la agricultura, es la caña, tiene algodón, muchas cosas. Y la parte de alta pendientes, que no son grandes tampoco, no es grande cantidad de área, donde plantan el eucalipto y el pino. Y es verdad, de acuerdo, mecanizar una zona donde hay altas pendientes es un poco complicado. Entonces, yo llamaría de, para operaciones pequeñas, ¿no? Como una semi-mecanización. Colombia, que hace mucho, hace el corte y raleos, pero por lo general en Colombia hace raleos sistemáticos, donde quitan la quinta línea, pero no es eso, no es para resina, más por tema de cosecha y abrir más espacio por tema de luz, ¿no? Quita en raleo sistemático la quinta línea, manual, con motosierra, y quita vía cable. Colombia tiene un desafío que por lo general las zonas de alta pendientes así no tienen buenas estructuras viarias. Entonces no puede meter máquinas grandes de alto peso, es complicado entrar con camiones, con todo. Entonces ellos trabajan con cables, con un remolque pequeño, con una torre donde puede se ralar con una camioneta, por ejemplo. Entonces te lleva esas torres por allá, arman como un estrobo de cables y quitan la madera con cables. Es bien como, es pura artesanía, vamos a decir, es bien artesanal la operación. Ahorita están como empezando a entrar con algunas máquinas independientes, pero no, todavía no. Temos esse sistema aqui de torre e cabos, mas para corte raso. Tá raça. Não, raleio eu acho que você vai ter que pesquisar aí se tem algum robô, né? Fazer um robô fazer igual o homem. Na verdade, mira, Chile está avançado com a tecnologia de corte em pendentes, pero la cantidad tiene que ser alta cantidad para justificar la inversión, ¿no? Porque ahí estamos hablando de mayor cantidad. Chile está muy avanzado con eso, hay equipos que hacen lo que quiera por allá, pero no creo que para áreas como Colombia, algunas áreas en Brasil, se justifica la inversión. No creo. Porque le comento algo, ¿no? Por muchos lugares que andamos, las personas están acostumbradas a mirar un harvester procesando, haciendo todo, ¿no? Hay un dicho que hablo, ¿no? Sale como hace hasta café, hace el café de la máquina, hace todo. Y piensan que, no, sencillo, pongamos un equipo de ese y ya, hace, como dicen los amigos de México, hace una desmadre con todo ya, ¿no? Lo que pasa que sí, es bonito mirar, pero por lo general, en la parte de financiero no justifica la inversión porque son equipos caros y tiene que tener rendimiento, tiene que tener bosques para tallar. Si no hay, no lo justifica. Sí, sí, muy importante. Gracias. Sí, pero muy bueno. Muy bueno. A mí me gustó la presentación, aprender un poquito más. Fantástico. Sí, sí, gracias. José Carlos, también aprovechando que todavía tenemos audiencia, comentarles que ya su persona, bueno, mi persona y José Carlos, estamos en pláticas para que la próxima ponencia sea precisamente de mecanización en cuanto al abastecimiento forestal. Y para que estén pendientes y ahí puedan también acompañarnos todos los que están ahorita recibiendo esta conferencia por parte del ingeniero Antonio Carlos. Me parece bien. Sí, a mí. Sí, acho muito importante. Talvez esta primeira live seria o pontapé inicial no ramo florestal. Aí podemos, na união de todos aí, criar novos projetos, novos melhoramentos aí de tanto exploração como espécie,
como mercado. Talvez hoje foi o pontapé inicial. Isso, muito bem, muito bem. Perfecto. No, cuenta conmigo, ¿eh? Cuenta conmigo. Por lo general estoy viviendo más en México que No, por otro lugar. no, pues claro que sí. Fantástico. No sé si también haya alguna otra pregunta. ¿Cómo? ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión, alguna pregunta? Será que todo mundo viu a coisa, entendeu? ¿No? Bueno, tú, Antonio, algunos comentarios que nos quieras compartir de lo que ha sido tu experiencia con la resina, y ya no tanto en Brasil, sino como tal vez orientada a algo más localizado aquí en la zona para terminar. Ingeniero Prados, Adelante, Saúl, dime. Chao. no, nada más para felicitar al ponente y también al colega que acaba de intervenir hace un momento, que es especialista en cosecha forestal. Creo que sus experiencias de ambos, tanto de Antonio y Carlos específicamente sobre lo que son las plantaciones o digamos el aprovechamiento de la resina, y después el colega que intervino, que no tengo el gusto de conocerlo, pero me pareció muy interesante su intervención, y sería muy bueno que para la próxima presentación, él es el que proveyó los equipos para cosecha de agroforestal, perdón, de agropecuaria Santa Genoveva, y creo que son unos equipos de mucha calidad, muy buenos, y efectivamente en México las plantaciones forestales y la cosecha de las plantaciones forestales está innovando toda la tecnología, tanto para el harvesting, o lo que le llaman los brasileños la exploração, o lo que le llamamos aquí en México la cosecha de plantaciones forestales, ha sido un paso bastante positivo. Entonces quiero felicitarlos a ambos, los dos son brasileños o brasileiros, y en México se están dando muchas buenas experiencias, tanto de colegas chilenos, brasileños, argentinos y venezolanos, y creo que esta conferencia ha sido bastante muy buena. Gracias, Saúl. Graças, Saúl. Ele perguntou fazer uma fala final para concluir. Se podemos aqui fazer um resumo de a resinagem, assim, em termos de Brasil e outros países. Acho que tem a possibilidade de criar novas técnicas, novos métodos, mas sim com o apoio de grandes empresas consumidoras derivado da resina, apoio governamental de Brasil, México. Aqui em Brasil, o governo não conhece resina, não participa, não sabe, não tem incentivo nenhum para melhorar. E creio que já em México já está um pouco adiantado em termos de plantação, de bosque, melhoramento, incentivos. Então, acho muito importante nós fazer essa live, introduzir todas as técnicas florestais para que haja algum governamental interessado em apoio aos trabalhadores, aos alunos florestais, aos engenheiros florestais, para melhor para o país, melhor para a economia. Sí, en Brasil teve un incentivo florestal en años 60, 70, que es los años de los militares en Brasil, pero ahora no hay más. Los institutos florestais se cerraron acá
las producciones independientes del gobierno. Entonces, lo que Antonio dice es que es necesario que las técnicas se evalúen con incentivos dos grandes, dos gobiernos y de empresas, para que tengan un mejoramiento de la producción y de la calidad de resina. Joel Bacena, momento. Bueno, Bacena, passou, ok, dime. passou um período muito triste aqui, a qual você conhece. O nosso Instituto Florestal está se acabando. Ele está sendo vendido, né? O governo deixou de fazer pesquisa florestais, está vendendo as propriedades para empresas fazer outras funções. Nós não temos mais o Instituto Florestal aqui em Itapetininga, a qual você conhece, e isso daí foi uma grande perda para nós do ramo florestal. O que Antonio dice es que toda la historia de resina se inició con Instituto Florestal de Itapetininga, que era de gobierno. Pero ahora en la crisis de COVID, por cuenta del orçamento de Estado, se cerró lo instituto. Entonces no hay más las florestas de Estado acá en São Paulo que van a ser vendidas. Este incentivo de resina no hay más acá. Entonces es un periodo muy triste para la resina en Brasil. Bueno, pues es lamentable lo que nos estás platicando, estimado Antonio, y bueno, aquí a través de la empresa donde nos conocimos, el cual fue Umbal, pues tú viniste pues a instaurar, y actualmente Umbal es la que está llevando a cabo todas esas actividades, y la verdad, yo como persona de aquí de la zona de las Chuapas, te puedo compartir que gracias a Umbal que está produciendo fuentes de trabajo, y bueno, pues por esa parte nosotros como el Tecnológico de las Chuapas, en la carrera de Ingeniería Forestal, estamos tratando de dar pues ese empuje para que pase una situación como la que pues estás platicando tú de lo que está pasando pues en Brasil. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario, alguna pregunta al ingeniero Antonio Carlos. Bueno, creo que no. Pues, bueno, solamente para darles algunas palabras de agradecimiento a todos ustedes, principalmente a mi amigo y bueno, asesor y mi mentor Antonio Carlos, que él fue el que precisamente en la empresa Umbal, él me enseñó acerca de los raleos y de selección. Agradecido por brindarme a mí, y también que le brinde al Tecnológico pues, la oportunidad de compartir pues todas las experiencias que ha acumulado a través de su vida. Muchas gracias, Antonio, y la verdad, tú siempre me has apoyado pues en esa parte, cuando de repente pues tenía alguna situación o alguna duda, tú siempre has estado al pie del cañón. También agradecer a todos nuestros participantes, al ingeniero Carlos Rocha, que también conocí en Umbal, que precisamente fue a vendernos, creo que una máquina para, está ofreciendo una máquina para raleo, al ingeniero Saúl, que fue mi mentor y mi profesor desde, creo que 2016, fue el que me llevó pues a la empresa, y a todas las demás personas por las cuales que invité, y pues muchas gracias por estar, primeramente de mi parte y también por parte del Tecnológico de las Chuapas. Invité yo personalmente al ingeniero Joel Bárcenas, también entre otras personas de
de lo que vendría siendo el lugar donde trabajaba, y muchas gracias por estar aquí, y también todo esto enriquece a la formación de nuevos pues ingenieros, porque al final esta conferencia se hace tratando de tener una sinergia entre un asesor externo como Antonio Carlos, de tanta experiencia, con personas que pertenecen a empresas privadas, y también nosotros como institución, que somos el Tecnológico de las Chiapas, también al que también he podido saludar alguna vez, doctor J. Carmen pues Ayala, ingeniero Carrillo, el cual es el jefe del Departamento de Forestal. No sé si pudiera usted darnos algunas palabras pues para cerrar, si es que ya nadie más tiene algún comentario. También quiero mandar un saludo muy afectuoso al ingeniero Mápula, que ya vi que nos está pues acompañando, que también fue mi profesor y uno de mis mentores. Bueno, la verdad son bastantes, disculpen a los que no los saludo, pero no alcanzo a ver todos. Ingeniero Carrillo, ¿será que nos puede dar algunas palabras? Sí, buenas noches. Dime. Bueno, sí, buenas noches. En el 2016 nosotros, el Tecnológico de la Chopa, fue sede del Foro Nacional de Plantaciones Forestales Comerciales. Es un tecnológico de puertas abiertas. Bienvenidos todos a su casa del TKNM Campus Las Chuapas. Lo recibimos con las manos, con los brazos abiertos. Muchas gracias al ingeniero José Carlos Rocha, al ingeniero Joel Humberto, al maestro Edgar Alfredo, Montserrato Prieto. Bueno, y como decía Jesús, bueno, mencionar a todos nos llevaría todo el tiempo, al ingeniero Saúl Monreal, Manuel Mápula. Bueno, les comparto mi pantalla. A ver si logra visualizar. Es que no visualizo el reconocimiento, pero bueno, no me deja, tengo un problema para compartir pantalla. Es para compartir el reconocimiento que hace el Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas al ingeniero Antonio Carlos de Oliveira. Bueno, tengo un problema para compartir el diploma, el reconocimiento, pero ya. Sí. Bueno, lo leo. El Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas otorga la presente constancia al ingeniero Antonio Carlos de Oliveira por su participación en la ponencia en línea Evolución de técnicas y avances de la refinación, llevado a cabo el día 17 de noviembre del 2020 en la ciudad de Las Chuapas, Veracruz. Firma al calce el ingeniero Francisco Córdoba Montero, nuestro director general. Muchas gracias, ingeniero. No. Ahí está. ¿Ya lo visualizan? Muchas gracias. Los certificados para ti. Ya se visualiza. Quero agradecer à Universidade, ao Instituto Tecnológico, agradecer a todos os participantes, agradecer ao amigo e engenheiro Jesus, agradecer aos amigos que aí tenho, Joel, Saúl, Carlos, outros aí que estão aí. Fiquei muito feliz de compartilhar esse live. Isso aí pode ser um início de uma melhora no ramo florestal em México, em Brasil e em outros países. Então, fico muito grato e o que precisar de informação,
de minha pessoa, estou à disposição. Graças. Abraços a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si todos podemos abrir nuestros micrófonos para dar un aplauso virtual. Muchas gracias. Ingeniero Antonio Carlos de Oliveira. Claro que sí. ¡Ándale! Gracias y buenas noches a todos. Obrigado. Igualmente. Obrigado. Gracias a todos por su participación. Un saludo, Raúl. Muy obrigado. Un éxito, gracias. Saludos. Saludos, Saúl. Antonio Luego, Carlos. esperemos tenerlos a todos para la próxima. Aquí estaremos. Gracias, estaremos al pendiente. No, pues muchas gracias. Aquí estamos al pendiente. Un saludo, estimado Joel Ricardes. Saludos, Prado, saludos a todos en la plataforma. Feliz noche y saludos desde Guatemala. Muchas gracias, estimado Byron. Estamos siempre a la hora. Saludos a todos. Saludos a todos desde Chiapas. Espero Saludos. estén pendientes para la siguiente. Excelente, Vamos yo a voy a tener estar pendiente. Vamos a en la invitar a próxima. México. Perfecto. Pues aquí lo vamos a esperar a todos. Muchas gracias. Vamos a tener al ingeniero José Rocha. Ok, muchos éxitos y cuidado con estos climas. Hasta luego. Claro que sí. Saludos. Papá, yo ya. Papá, yo ya no hablo.